Finalmente estamos de volta para a Terra-média. A série mais esperada do ano chegou na Prime Video e com ela a gente viu várias histórias de alguns personagens, como por exemplo a Galadriel, a Pé Peludo Nori e o jovem elfo Elrond. E nesse segundo episódio a gente viu ele visitando seus amigos anões lá em Khazad-dûm. Eu vim aqui exatamente para falar de Khazad-dûm, que lá a gente viu que é um lugar majestoso, brilhante, é a maior cidade dos anões. Mas e se eu te contar que a gente já visitou esse local uma vez? Foi lá na Sociedade do Anel, quando a Sociedade do Anel entrou dentro das Montanhas Sombrias e estava num lugar, num abismo negro chamado Moria. Senhoras e senhores, eu sou Rafael Novaes e se você quer ver a queda de Khazad-dûm, fica aí. Vou começar falando que Moria vem lá do Sindarin, a língua dos elfos, que significa abismo negro. Mas antes da gente chegar lá, vamos falar o que Khazad-dûm significa na língua dos anões, o grande salão dos anões. Khazad-dûm é um lugar de uma raça dos anões chamados Barbalongas, que vem de uma linhagem muito ancestral lá da Primeira Era, um dos primeiros anões que fundou essa cidade. Esse anão era Durin, o Imortal, que caiu lá no Monte Gundabad, despertou lá, não muito depois que os elfos. Ele é considerado o anão mais velho e o pai dos 7 pais dos anões. É meio confuso isso, eu sei. Só que por um momento eles tiveram que fugir dos orcs que estavam atacando lá em Gundabad. Tudo isso lá na Primeira Era. E eles estavam fugindo dos orcs de Morgoth. Se você já assistiu a série, você já percebeu que o Morgoth era um demônio, ele é o mal, a personificação do mal que antecede o Sauron, e ele é como se fosse um mestre pro Sauron. E aí, fugindo lá dos orcs, o Durin acabou encontrando um vale. E eu vou usar até mesmo as palavras dele para descrever esse lugar. Durin encontrou um vale de sombras entre 2 grandes braços das montanhas, acima do qual 3 picos brancos ficavam brilhantes. E dentro desse vale tinha várias árvores, cachoeiras, e tudo isso dava para um grande lago gigantesco, enorme, que parecia muito ter propriedades mágicas. Lá brilhavam estrelas como joias nas profundezas, muito embora o sol brilhasse no céu. E aí o Durin, ele tá olhando o seu reflexo no lago e ele vê as estrelas, essas estrelas que ele vê no lago, formando uma coroa, o que ele leva como um sinal. E aí ele nomeia o lago como Kheled-Zaran, ou o Lago Espelho. Ele decide então ali fundar Khazad-dûm. Com o tempo, Khazad-dûm começou a crescer e prosperar bastante, até que ela se tornou a maior das mansões dos anões. E Khazad-dûm continuou crescendo, 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 até que um dia o Durin, o Imortal, morreu. Pois é, todo mundo perece em algum momento. Mas isso não impediu que o reino continuasse crescendo. Isso porque Khazad-dûm possui uma das maiores jazidas de Mithril. E se você já assistiu O Senhor dos Anéis, você também sabe que Mithril, segundo Bilbo Bolseiro, tão leve quanto uma pena e tão duro e resistente quanto as escamas de um dragão. Khazad-dûm, por um tempo, preferiu ficar distante das guerras, principalmente das guerras de Beleriand. Mas os Barbalongas sempre eram à frente do seu tempo, eles faziam trocas, faziam comércios com todas as outras 6 tribos e clãs anões. Foram um dos primeiros a fazerem comércio com os humanos quando eles chegaram na Terra-média. E assim ele foi prosperando, prosperando e prosperando. Aviso de spoiler, pois é o seguinte, a partir de agora a gente vai falar sobre a Segunda Era. Só que calma, não sai do vídeo ainda. Eu vou colocar aqui embaixo uma minutagem para vocês e vocês vão pular direto para a Terceira Era. Então vocês não vão pegar spoiler do que tá rolando em Anéis do Poder, e vocês vão pegar spoiler do que rolou em Senhor dos Anéis. Mas se você já assistiu Senhor dos Anéis, então não tem problema você pegar spoiler de lá. Sendo assim, vamos continuar. Bom, durante as guerras de Beleriand, a cidade foi destruída e muitos anões que viviam por ali buscaram refúgio lá em Khazad-dûm, o que aumentou muito mais o seu poderio militar, e junto com uma aliança com os humanos,
os anões foram atrás e acabaram ganhando de alguns orcs, aumentando mais a expansão do reino de Khazad-dûm. A oeste de Khazad-dûm foi fundado o reino de Eregion, a gente viu lá na série inclusive, e com isso os elfos e os anões começaram a manter relações amistosas. E aí, com isso, um começa a ajudar o outro, e até acho que imagino que é a proposta do Elrond lá, quando ele se encontra com um amigo dele, que eu esqueci o nome agora, me perdoem. Eu imagino que ali marca o início dessa ajuda, dessa relação das duas raças. Com isso, Khazad-dûm fica ainda mais bonito, mais belo do que já é. E nessa época é construída a famosa porta ou portão do oeste. Portões, inclusive, que permitiu com que Galadriel passasse do oeste para o leste, fundando a sua cidade, Lothlórien. E aí acontece que o povo de Khazad-dûm começaram a atacar alguns orcs que estavam por ali, e sempre que eles atacavam, eles voltavam e se refugiavam atrás dos portões do oeste, que era uma grande vantagem, porque eles conseguiam atacar, matar alguns orcs, recuar, e uma estratégia que acabou dando muito sucesso em muitas batalhas. Com isso, Sauron declara o seu ódio por Khazad-dûm e ele começa a atacar o lugar sempre que possível. E apesar dos anões resistirem muito bem, obviamente houve algumas baixas e com o tempo o povo de Durin passa a diminuir. E aí a gente chega na Terceira Era. Com Isildur cortando lá os dedos do Sauron, essa é marcada como a primeira derrota de Sauron. A segunda a gente sabe muito bem quando é. E com isso, Khazad-dûm pôde prosperar, ter um respiro, um alívio novamente. Só que acontece que as minas de Mithril que ficavam lá embaixo começam a se esgotar. E os anões, obviamente com a sua grande ganância, eles foram lá e decidiram cavar mais fundo. E aí eles foram cavando, esperando encontrar mais Mithril. E na verdade eles acabaram despertando um demônio que estava adormecido lá. O Senhor do Escuro, conhecido como Balrog. E aí o Balrog acabou matando o rei de Khazad-dûm, o Durin VI, e além do Durin ele matou o filho, o herdeiro do trono, o Nain. Ai, muito nome difícil, por que Tolkien? E aí os anões não conseguiram vencer e tiveram que fugir de Khazad-dûm, e eles foram buscar abrigo lá em Erebor. Esse Balrog é conhecido como a ruína de Durin. E aí com isso, Khazad-dûm ficou deserta, uma cidade abandonada, o que fez com que os elfos nomeassem ela como Moria, que significa Abismo Negro. E aí, por ordens do Sauron, os orcs viram uma grande oportunidade para se alojarem lá. E aí eu não sei se vocês lembram, mas Erebor era uma cidade dos anões, meio que aparece lá em Hobbit. Pois é, e como a gente sabe, o Smaug foi lá e tomou aquele lugar para ele. Imagina para os anões, a maior cidade perde para um demônio de fogo muito louco e a outra perde para os dragões, para um dragão na verdade. E aí, sinceramente, houve muitas batalhas, muita gente acabou morrendo ali. E os anões tentaram recuperar Moria de novo e tiveram tantas baixas que eles tiveram que queimar os corpos porque não havia mais lugar para deixar, não tinha mais cripta. E aí houve até mesmo uma profecia que dizia que havia um mal maior que chegaria em Moria antes do povo de Durin e por isso que eles não deveriam retornar. Mas o Balin, vocês lembram muito bem, apareceu lá em Hobbit. Foi teimoso e mesmo contra as ordens do rei, ele decidiu voltar para Moria e eles até conseguiram. Mas 5 anos depois os orcs foram lá e destruíram toda a cidade. E eles até chegaram a receber alguns mensageiros de Mordor, mandados por Sauron para negociar ali, falar, ó, vocês podem se juntar com a gente dá 3 anéis e você ajuda a gente a recuperar o 1 anel. Mas, obviamente, eles não se juntaram. E aí a gente chega na Sociedade do Anel e a gente lembra muito bem que no filme eles passam por Moria, abrem lá o portão com a palavra amigo, que lá o Gandalf disse suas
famosas palavras You shall not pass! ou versão brasileira, né, BR, você não passará. E lá ele lutou contra o Balrog. Os dois caíram juntos num abismo e continuaram a luta lá embaixo mesmo, na escuridão, onde o mago finalmente conseguiu derrotar o Balrog. E o resto da história a gente já sabe. Frodo conseguiu jogar o anel lá no vulcão, derrotou o Sauron e a Terra-média foi feliz de novo. E aí, com a derrota do Sauron, a gente marca o fim da Terceira Era e na Quarta Era, finalmente, o Durin VII vai lá, junta todos os anões e lidera o seu povo e finalmente reconquista Khazad-dûm, conseguindo até mesmo recuperar algumas das riquezas antigas bem poderosas que os anões tinham lá na Primeira e na Segunda Era. Sendo assim, muito obrigado por terem ficado até aqui. Não se esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo. Esse foi um vídeo mais longo, eu sei. Vocês querem me ouvir falando mais da grande obra de Tolkien, Senhor dos Anéis, Silmarillion, Hobbit? Vem aqui, comenta aqui embaixo ou dá um like nesse vídeo que aí eu vou entender que vocês gostaram bastante. E sem contar que o like me ajuda muito. Manda esse vídeo também pro seu amigo que começou a assistir a série e também achou Khazad-dûm maravilhosa. Por que não? Vai que ele gosta. E vira um inscrito do canal também. Sendo assim, muito obrigado. Valeu, falou!